Olá, pessoal! Bem-vindos ao canal Fé, Filosofia e Cultura, onde nós abordamos assuntos relacionados à religião, à filosofia e à cultura de maneira geral. Meu nome é Caroline Zanardo. Eu gostaria de convidar você que não é inscrito no canal a se inscrever, ativar o sininho de notificações, compartilhar este conteúdo com seus amigos, deixar o seu like, o seu comentário, que são atitudes muito importantes para que este canal se torne cada vez mais relevante e alcance o maior número de pessoas possível. Muito obrigada a todos pela compreensão. Hoje a gente vai fazer uma apresentação de um livro, uma explanação de um importante livro escrito por um escritor chamado... Deixa eu ver aqui o nome dele. Ele é... Deixa eu ver aqui... Jeremy Treat. Ele é um pastor de pregação e visão na igreja Reality, LA, uma igreja jovem no coração de Hollywood. E ele também ensina teologia como professor adjunto na Biola University. Jeremy e sua esposa têm 4 filhos e moram em Los Angeles. Então esse escritor, ele na verdade é americano, e ele então é um pastor, né? Ele é voltado então para o público evangélico, vamos dizer assim. Mas, no caso, eu sou católica, mas isso não impede que nós façamos uma reflexão do livro, porque Deus, ele é o mesmo em qualquer religião que, vamos dizer assim, que tenha Cristo como Senhor e Salvador, no caso, os cristãos, seja evangélico ou católico, mesmo que nós não sejamos da mesma igreja, mas nós somos adoradores do mesmo Deus, que é Cristo, né? Nós acreditamos nele, nós cremos nele. Então, na verdade, não tem problema nenhum em nós refletirmos, como eu disse, sobre um livro que é, então, evangélico, né? Então, o nome do livro que nós vamos refletir é O Rei Crucificado. Então, o nome do livro é O Rei Crucificado, este livro aqui, né, que, como eu falei, ele é Vitória por Meio do Sacrifício, escrito pelo Jeremy Treat. E é interessante que como vocês podem verificar, ele colocou aqui uma espécie de uma fita, fita, né, como a gente poderia dizer, sobre a boca de Cristo. E eu, logo de cara que eu peguei, então, esse livro, eu falei, nossa, olha que interessante, né? Ele realmente quis mostrar que Jesus é um Deus calado, é um Deus que ele se calou. Ele é um Deus que ele se calou, né? Mostra que ele foi uma pessoa que se calou do quê? Se calou diante das injustiças, ou melhor, ele se calou ele se calou porque ele tinha fome, né? Como ele mesmo disse, fome e sede de justiça. Então, ele não podia, vamos dizer assim, compactuar com aquilo que eles faziam naquela época. Então, ele se calou no sentido de que ele ficou resignado, né? O Jeremy Treat mostra pela capa um Cristo resignado, Cristo, assim, resiliente, né? Uma pessoa que ficou aguentando a maldade daquelas pessoas daquela época, é meio como uma pessoa... Sabe aquele filme O Silêncio dos Inocentes? É mais ou menos isso, uma pessoa inocente que se calou, porque ele não teria voz nem vez naquela época. É igual aquela música, né? Se calarem a voz dos profetas, falando do povo, que não tem voz nem vez lugar. Porque às vezes o povo de Deus, e Jesus Cristo é o próprio Filho de Deus, por mais que ele fosse o Filho de Deus e que ele deixasse isso até muito claro pelas pregações e evidências, né, dos milagres, de tudo aquilo que ele fez, ele ainda assim foi incompreendido. E por ter sido incompreendido e muitas vezes caluniado, rejeitado, acusado pelos fariseus, por aquelas pessoas, então ele mostra um Cristo resignado, um Cristo que não teve o poder real de manifestar toda a sua humanidade e de fazer uma transformação. É nesse sentido que ele mostra um Jesus calado, de alguém que não conseguiu fazer a transformação que ele queria fazer, de fazer uma revolução no sistema daquela época, de fazer com que as pessoas fossem pessoas humanas, pessoas melhores, pessoas que tivessem coração, né, que tivessem alma, e não encontrar um bando de gente desalmada, um bando de gente sem coração, um bando de gente que não tem amor nenhum dentro de si. Então, essa capa eu entendi dessa maneira, pelo menos, que mostra então um Cristo resignado, alguém que não conseguiu transformar a realidade. Ele queria transformar, mas ele foi crucificado. Então, ele não conseguiu transformar a realidade daquela época, né? Porque eles não deixaram ele transformar. É assim que eu entendo a capa desse livro. Muito bem, então agora vamos ao conteúdo do livro. O que o livro basicamente vai falar no seu conteúdo? Ele vai falar muito sobre a questão da morte e expiação dos pecados, através então da crucifixão de Cristo.
A crucifixão de Cristo, ela tem esse sentido, segundo Jenny Mitrich, de remir os pecados da humanidade. Que pecados? Os pecados que foram cometidos por meio, principalmente vindo por meio da culpa de Adão. Adão, ele não foi simplesmente uma pessoa vítima de um diabo perverso. Não, não. Quem pensa assim está errado. Imaginar que Adão foi vítima da serpente. Ele, coitado, ele caiu porque quem não cai? A carne é fraca. Não, não é assim que funciona. Segundo o cristianismo, a gente nunca pode falar que a carne é fraca. Ou a melhor maneira de vencer uma tentação é cedendo, como se diz no popular. Não é assim. Não é assim que um cristão tem que pensar. Não é a melhor maneira é cedendo, ou nem tampouco a carne é fraca, ou nem tampouco quem não peca, ou nem tampouco quem não tem direito de ser alguma coisa. Não, são três argumentos que não cabem. Quem não peca não, porque naquela época ninguém tinha pecado. Mas assim, você ter o direito de alguma coisa. Não, isso mostra que você não tem direito a nada, o ser humano. O ser humano, ele tem que obedecer. O ser humano, ele não pode ser carnal. São três lições que Adão e Eva, Adão não aprendeu. Ele não entendeu que ele não poderia ser carnal, fazer o que dá na telha, fazer o que ele quer fazer. Eu quero experimentar. Você não pode querer nada. O querer não é poder. Tem aquela frase, né? Querer é poder. Não. Querer não é poder. Então, Adão não poderia ter experimentado. Por quê? Porque realmente a carne, ela não pode ser fraca. Ela tem que ser forte, vivificada pelo Espírito. Você não pode ceder à sua inclinação da carne. E ainda mais quando você teve um Deus que falou que não poderia comer daquele fruto. Né? Então, ele deveria ter respeitado, porque se não tivesse ninguém falando nada, daria até um desconto. Ninguém falou nada, o que tem? Eu acho que eu vou provar mesmo, né? Estão me oferecendo, ainda daria até um desconto, né? Mas, gente, falaram para ele que não era para comer, como é que a pessoa vai lá e come? É que nem você vê uma pessoa que está lá, proibido estacionar, a pessoa vai lá e estaciona, né? E aí depois vem lá alguém e pune, né, aquela pessoa. Também é a mesma coisa, né? Entendeu? Então, a pessoa, ela não pode ser negligente como ele foi, irresponsável como ele foi. Ele cometeu algo ali que ele é culposo e doloso, na minha opinião também, porque com a culpa dele, a questão da culpa, meio que sem querer caindo, né? Eu fui enganado, vamos dizer assim, caí. A culpa dele trouxe um dolo para a humanidade, uma maldição. Então, na verdade, o Adão ele foi irresponsável. Olha como mostra o caráter do ser humano desde a sua criação. Um ser humano inconsequente, um ser humano irresponsável, um ser humano desobediente a Deus, entendeu? E caindo numa tentação. Então a culpa de Adão é muito maior do que a tentação de Satanás. Porque Satanás, ele simplesmente tentou Adão. Ele tentou, ele foi lá e tentou, ele caiu porque ele quis. Ele não foi obrigado a cair. Ainda mais que ele tinha uma ordem de Deus, era para ele ter falado assim: olha, eu recebi uma ordem que não é para eu provar desse fruto. Sai daqui, que eu tenho que obedecer ordens. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Como se diz no popular, como é que eu vou desobedecer a um Deus soberano que me falou para não comer esse fruto? E ele foi lá e comeu. Então ele tem culpa maior, como o próprio Cristo disse para Pilatos. Quem entregou a mim tem culpa maior. É nesse sentido que ele quis dizer. Que a culpa é muito maior por parte dos seres humanos do que por parte da serpente que enganou os seres humanos. O diabo era um mero fantoche ali. Ele não teve um papel crucial na queda. Quem foi determinante para toda a maldição que o mundo assumiu foi o próprio Adão. O próprio Adão é o responsável porque o orgulho do Adão é muito maior do que a soberba da serpente, tá? E aí essa maldição, essa maldição ela se alastrou pela humanidade, porque depois disso o homem foi fadado a ser um ser amaldiçoado, ter uma vida muito difícil aqui na Terra. Jesus, aí foi pecado em cima de pecado, porque daí depois que a coisa pisou, né, na merda, ou pisou na jaca, aí a coisa degringolou de vez, né? Então aí só foi de mal a pior. Por que Jesus então veio? Aí o que Deus teve que fazer? Mandar o seu filho unigênito para morrer pelos pecadores. E Jesus, então, ele mostra que ele foi obediente desde o momento que ele foi concebido, desde a sua infância, adolescência, vida adulta, ele se mostrou obediente em todo momento, porque ele tinha que expiar os pecados da humanidade. Ele precisava morrer pelos pecadores, se sacrificar pelos pecadores. Olha que coisa estranha. Ele não podia, vamos dizer assim, ser ele mesmo, né?
ter uma vida normal aqui na Terra, porque todo mundo sonha em ter uma vida normal. Pega uma criança inocente, se ela imagina que o mundo é tão mal desse jeito, ela não imagina. Não. Pega uma criancinha ali inocente, ela não imagina. Pega um animal ali indefeso da África, se ele imagina que o mundo aqui é tão cruel, não imagina. Por quê? Porque na realidade o ser humano não foi criado para viver em um mundo cruel e um mundo perverso. Ele foi criado para viver em um mundo de paz, um mundo onde as pessoas se amam, as pessoas se respeitam, as pessoas elas vivem uma vida de acordo com os desígnios de Deus, de acordo com a vontade de Deus e não de acordo com a sua própria vontade. Então, Jesus, ele foi o Filho unigênito, como eu disse, que foi obediente em todos os momentos e que nunca se rebelou, ele nunca ficou revoltado. Ai, que saco ter que viver essa vida. Ai, que povo ruim. Ai, que fardo essa minha vida. Que dificuldade, que problema que eu tenho que enfrentar. Não, ele soube ser resignado, como eu falei. E ele, em todos os momentos, ele se mostrou muito soberano. Ele se mostrou assim muito livre, apesar de toda aquela escravidão, no sentido de que ele não tinha voz nem vez no sentido de fazer uma transformação, mas ele conseguiu influenciar muitas pessoas, ele conseguiu converter muitos pecadores, ele conseguiu fazer muitos milagres, ele conseguiu realmente fazer uma coisa que ninguém nunca tinha conseguido fazer, que era tocar corações de pessoas, que era realmente fazer coisas maravilhosas, converter corações endurecidos, e ele realmente conseguiu realizar, deixar um grande legado, apesar de ter sido crucificado. E a sua morte na cruz, ela serviu exatamente para isso, para remir a humanidade que estava sob o jugo de Satanás, o domínio de Satanás. Ele deixa muito claro isso, principalmente quando ele conversa com os fariseus, né? Os fariseus estavam ali questionando, perguntando quem ele era, de onde que ele tinha vindo. Daí ele fala: vocês não sabem quem eu sou, nem quem é o meu pai, né? De onde vim e para onde vou, vocês não podem ir, porque vocês são deste mundo, eu sou de outro mundo, meu reino é de outro mundo. Vocês têm por pai o diabo. Ele fala isso na cara deles, porque eles falam que eles eram descendentes de Abraão. Jesus, não. Abraão, se vocês fossem descendentes de Abraão, vocês fariam as obras de Abraão. Vocês têm por pai o diabo. O diabo foi homicida desde o princípio e não se formou na verdade, porque ele quer dizer o seguinte, que o diabo ele foi um anjo caído que caiu do céu, foi expulso do céu antes da vinda de Adão e Eva sobre a terra. E naquela rebelião, o diabo, então, ele teve o domínio sobre, vamos dizer assim, ele foi um ser amaldiçoado por Deus e que ganhou permissão de Deus para ir lá no Jardim do Éden, tentar Adão e Eva. E dessa maneira trazer, e Adão e Eva caíram no pecado, como eu disse, caíram na tentação, porque eram soberbos, e dessa maneira o mundo virou uma maldição só, porque, vamos dizer assim, imagina você ter no mundo, a partir daquele momento que Adão e Eva pecaram, você ter um diabo reinando, tomando mais força ainda, né? Porque vamos dizer assim, com a queda de Adão e Eva, o diabo ficou mais forte ainda. Se ele já era, vamos dizer assim, se ele já tinha sido amaldiçoado, a maldição duplicou, triplicou. Porque daí, o que acontece? O pecado, ele começou a comer solto na humanidade, né? Vamos dizer assim, a coisa começou a degringolar. Então daí, todo mundo começou a pecar para valer mesmo, ofender a Deus para valer. Jesus veio e falou então para os fariseus: vocês têm por pai o diabo. Aí ele fala nesse sentido: vocês não são descendentes de Abraão, não. O pai de vocês é o que tentou vocês lá no Éden. Vocês, por soberba, caíram. E por isso a vida de vocês é assim. É uma vida cheia de pecado, cheia de hipocrisia, cheia de maldade, cheia de orgulho. É por isso que vocês estão desse jeito. É por isso que vocês estão desse jeito. Vocês são assim, desalmados, sem coração, porque vocês têm por pai o diabo. É nesse sentido que Jesus quis dizer: vocês querem fazer a sua vontade. Vocês não têm aquela, digamos assim, capacidade, né, de dizer não ao pecado. Por quê? Porque vocês herdaram o pecado original, a culpa que Adão e Eva trouxe para vocês. Então vocês realmente são pessoas corrompidas pelo pecado. E como Jesus tinha consciência dessa influência diabólica sobre o mundo, ele se resignou mesmo. Então, porque ele sabia que ele tinha que cumprir um propósito, né? Qual que era o propósito? O propósito era remir os pecados através da sua morte na cruz. E dessa maneira, morrendo na cruz, derramando o seu sangue, todo o sofrimento que ele enfrentou naquele momento significava a remissão dos pecados.
O sangue derramado na cruz significou a vitória sobre Satanás, porque o que estava em jogo era libertar a humanidade do pecado, do jugo estabelecido pela culpa de Adão e através então do seu pecado. Então, dessa maneira, Jesus liberta a humanidade do pecado que estava impedindo com que muitas pessoas fossem salvas. Porque se Cristo não tivesse morrido na cruz, a salvação da humanidade seria quase impossível. Não ia ter como você salvar a humanidade, porque o diabo seria muito mais poderoso, não teria nenhum tipo de mediador, nenhum tipo de salvador. E Jesus é o novo Adão, é aquele que salva a humanidade. Ele carrega uma coroa de espinhos, ele é crucificado porque ele realmente vai ter essa missão de salvar através então da sua humilhação. Ele é humilhado, ele não teve uma morte assim normal, vamos dizer assim, não. Ele foi humilhado, ele foi rejeitado, ele foi injuriado, ele foi cuspido, ele foi maltratado. Então, na verdade, ele foi desprezado. Então, ele teve muito sofrimento para ele poder salvar a humanidade. Não foi ali de maneira normal que ele salvou, não. Não foi assim, vamos dizer assim, com sombra e água fresca que ele salvou a humanidade, não. Ele teve que sofrer muito. Foi, entanto que ele fala que é o sofrimento que traz a glória, é o sofrimento que traz a expiação de pecado. Não adianta a pessoa achar que ela vai ter a glória eterna, como Jesus trouxe a glória para si mesmo, porque morrendo na cruz, Deus o exaltou e deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre no céu e na terra e nos infernos todo joelho, e proclame para a glória de Deus Pai que Jesus Cristo é o Senhor. Então ele precisou ser humilhado, precisou ser rejeitado para que Deus o exaltasse. Porque aquilo que a Bíblia fala, após a humilhação vem a exaltação. E quem exalta? Quem exalta é o triunfo sobre o pecado, é o triunfo sobre a maldade. Não existe nenhum tipo de exaltação sem, como eu falei, sem sofrimento, sem sacrifício. Não existe isso. Quem acredita que conseguirá algum tipo de salvação com sombra e água fresca está muito enganado, porque na verdade não é essa a promessa que Deus dá. Ele mesmo diz: quem quiser me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Não é que ele falou assim, quem quiser me seguir, viva do jeito que quiser, que eu já morri mesmo numa cruz, e você pode agora fazer o que você quiser, que a tua salvação está garantida, né? Eu vou fazer vista grossa para o seu pecado, você pode ser um pecador, você pode fazer o que você quiser, que está tudo certo. Não. A vinda de Cristo é um fato muito significativo que a humanidade não tem consciência disso. Ela acha que aquilo ali foi uma encenação, um teatro, ou no máximo um Deus muito misericordioso que vai fazer vista grossa para os pecadores e vai falar, olha, tá tudo certo porque eu morri numa cruz. Muito pelo contrário. Ele, com certeza, ele salvou a humanidade dos seus pecados. Ele tem poder para remir pecados antes, durante e após todos os séculos. Só que a humanidade precisa dar uma resposta. Por quê? Porque Satanás, ele não sumiu. Porque se Satanás tivesse sumido e só existisse a maldade humana, eu até entenderia que daria para salvar alguma coisa, só que o problema é o pecado. Então, não adianta a pessoa continuar pecando e achar que ela já está salva, porque o que traz a salvação é a graça, e a graça é o que está alcançada por meio do sofrimento, por meio do sacrifício, da humildade, da reconciliação com Deus, com os irmãos, do amor ao próximo. Se você não tem esses sentimentos em seu coração, como que você vai querer salvação? Significa que você não ama Cristo. Então não adianta você falar que dá para você fazer o que você quiser se você não ama nem a si mesmo, nem ao próximo e nem a ninguém. Você só ama, de repente, o pecado. Isso aí vai trazer condenação. Então ele mostra que para você ser salvo, o exemplo dele é esse, é que você realmente possa seguir o seu exemplo. Eis que eu vos dou um novo mandamento, amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado. É muito diferente do que muitos protestantes consideram. A universalidade da graça, né? Que Deus ele já morreu numa cruz para salvar a humanidade dos seus pecados. Isso é uma grande mentira, é uma mentira satânica, inclusive, porque Satanás ele quer dizer exatamente isso. Deus é misericórdia, Jesus te ama, você pode fazer o que você quiser. Você não viu? Deus é amor, né? Pode curtir a vida à vontade, não tem problema nenhum em pecar, isso aí a Bíblia é a história da carochinha. Então ele começa a querer inventar histórias que são falsas e que enganam muitas pessoas. Então o cristão ele precisa ter discernimento e entender que na verdade o caminho é difícil, a porta é estreita, a porta não é larga, não existe, vamos dizer assim, manjar
Não existe, vamos dizer assim, você não vai conseguir ter uma refeição saborosa se você não fizer um almoço, se você não tiver aquela vontade de se esforçar. Você não vai conseguir passar no vestibular se você não se dedicar, se você não ficar horas a fio estudando. A pessoa não vai conseguir passar em nenhum tipo de concurso se ela não se esforçar. Se ela ficar de braços cruzados, a vitória não virá. Ela pode até fazer cursinho, ela pode até estudar no melhor colégio que existe, mas se ela não fizer a parte dela, ela não vai conseguir passar. E a vida é como se fosse um teste. A vida, essa vida que a gente vive, é um teste para a vida eterna. Se nós estivermos despreparados, se Deus nos encontrar de maneira displicente, nós não vamos conseguir alcançar a vitória lá no final. A vitória, ela não vai vir de acordo com a nossa vontade, ela vai vir de acordo com com o nosso sacrifício. Ela não vai vir quando a gente fizer o que a gente quiser, porque com certeza a tentação virá e nós estaremos muitas vezes confusos, porque a gente pensa: nossa, como é que eu vou fazer para ser cristão em um mundo tão pagão? Como é que eu vou conseguir ser cristão, como eu disse, sabendo que Satanás ainda tem o domínio sobre a humanidade? Porque, na verdade, igual eu falei, não é que ele perdeu o domínio, né? Ele continua sendo o dominador, o príncipe deste mundo tenebroso, como a Bíblia fala. Infelizmente, não é Cristo que é o príncipe deste mundo tenebroso. Por isso que é muito difícil as pessoas serem cristãs de verdade, porque o príncipe deste mundo tenebroso é Satanás. Entendeu? É por isso que é muito difícil alguém crer em Cristo, alguém viver a palavra do Evangelho, porque isso parece loucura realmente para os mundanos, porque eles não conseguem entender a lógica da cruz, eles não conseguem entender a lógica do sofrimento, a lógica do sacrifício. Eles acreditam que o mundo sempre foi assim e sempre será. Existe essa tendência de achar que as coisas sempre foram fodidas, vamos dizer assim, sempre vão ser e sempre serão, são e sempre serão. Elas não acreditam no mundo novo, porque também Jesus, com a sua morte e crucifixão e ressurreição, ele morre, né, na cruz e ressuscita. Ele traz a vida nova, ele traz a glória que nós merecemos. Ele consegue então trazer a vitória sobre o mal, a vitória sobre o pecado, sobre Satanás. Então Jesus, como eu disse, é o novo Adão e com isso ele consegue fazer com que nós tenhamos uma vida nova. Mas a gente precisa seguir o seu exemplo, como eu disse, porque só assim o seu reino vai ser implantado sobre a terra, à medida que nós realmente sigamos o seu exemplo. Jesus vem para trazer a nova Jerusalém, o novo reino, aonde existirá a sua justiça, aonde existirá a sua verdade reinando, e não a verdade do mundo, e não as mentiras de Satanás, e não o mal. Por quê? Às vezes alguém pode imaginar: nossa, mas como será isso, né? Até os próprios judeus questionaram na época, os fariseus, né? Que eles não acreditavam em Cristo, eles duvidavam das suas palavras. Mas acontece que Jesus mesmo disse a Tomé, né? Bem-aventurados aqueles que creem sem terem visto, aqueles que creem em mim, como Jesus mesmo disse, sem terem me visto. Então, às vezes alguém pode falar: como que eu vou acreditar em algo que eu não vejo aqui na terra? Porque eu só vejo maldade, eu só vejo impiedade, eu só vejo gente ruim, eu só vejo mau exemplo. Eu ligo a televisão, não tem uma coisa boa que passa. Como é que eu vou acreditar em Deus se não existe bondade no mundo? É compreensível, com certeza. Mas aí que entra o X da questão. Se você não tomar a sua cruz, você não vai ver a salvação. Não vai, porque a salvação, ela não vem por meio, como muitos evangélicos acreditam, é a graça. Não, basta você acreditar em Deus que você está salvo. Acreditar em Cristo não é assim. Até o diabo acredita em Cristo e na palavra de Deus. Não é só acreditar na palavra, você precisa viver aquilo que está escrito. A fé sem obras é morta. Não adianta falar: eu creio em Deus, mas eu não faço nada. Né? Você fica acomodado, você não ajuda ninguém, você é egoísta, você vive no seu mundinho. Então isso não vai trazer salvação para você. Você precisa realmente aprender a se doar. Você precisa aprender a ser uma pessoa que saiba se desprender, a sair do seu mundo fechado, do seu mundo de egoísmo. Você precisa aprender a sair do seu mundo de ódio e se abrir ao Evangelho, se abrir à palavra de Deus. É isso que trará salvação para a sua vida. Enquanto você estiver duvidando de Deus, duvidando da sua palavra, você nunca vai alcançar a salvação, porque você vai ser sempre fazendo a vontade do diabo, que é aquela vontade de você ser uma pessoa morna, uma pessoa que não sabe se sacrificar, que não sabe viver a palavra, que vive no mundo fechado, no mundo de ódio, no mundo de egoísmo, no mundo de maldade.
esse mundo não vai trazer a salvação para você. Muito pelo contrário, esse mundo vai trazer a condenação para você. Então você precisa mudar de vida. Você precisa, sabe, se converter, acreditar em Deus e acreditar que Jesus é o mesmo, ontem, hoje e sempre. Muitas pessoas acham que Deus não é o mesmo, que Jesus mudou, que a Bíblia mudou, que nós estamos no novo milênio e que tudo mudou. Não. A Bíblia é muito clara. Jesus Cristo, ontem, hoje e sempre. Ele não muda e nunca mudará. Entendeu? Então, quem acredita que ele mudou é uma pessoa que está enganada. Porque a palavra de Jesus não muda nunca. O que muda são as pessoas, para pior. Mas a palavra de Cristo permanece eternamente. Muito obrigada a todos pela atenção. Era isso que nós tínhamos para falar. Um grande abraço. Fiquem todos com Deus. Tchau, tchau.